quando o rei era coroado, normalmente se escutava um refrão de todos os presentes, que era vida longa para o rei, riquezas e a morte dos seus inimigos. Quando Salomão pede a Deus sabedoria, o próprio Deus, ele diz: você não me pediu riqueza, não me pediu uma vida longa, não me pediu a morte dos seus inimigos, mas como você me pediu sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria como não dei a nenhum outro. E, além de tudo isso, eu vou lhe dar riquezas, uma vida longa e a morte dos seus inimigos. Na igreja, nós encontramos muitas adversidades. E Moisés, o exemplo de maturidade de Moisés, a gente vê ele tendo uma forte adversidade do povo e especificamente de algumas pessoas, como até do próprio irmão e da irmã Arão e Miriam. Quando a gente se depara com adversidades ou com pessoas que testam a nossa maturidade, nossa paciência e etc, etc, normalmente a gente tem o desejo ou a gente quer eliminar. A gente não sabe o bem que é ter uma adversidade dentro da igreja. E começando por essa linha de pensamento, eu gostaria que cada um falasse uma coisa que a diversidade dentro da igreja ajuda na liderança, ajuda na sua liderança, ajuda você a conduzir o povo de Deus. Porque quando a gente começa a ter, a gente fica muitas vezes querendo que aquela pessoa saia da igreja, vá para outra igreja. A gente pensa que se livrar daquela pessoa é a melhor coisa. E, na verdade, não é a melhor coisa. Então, encontrar adversidades dentro da igreja, porque o que Moisés teve, se vocês prestaram atenção nos textos que eu dei para cada um ensinar, você ia encontrar uma certa adversidade que exigiu de Moisés maturidade para saber como se dá. Diversas vezes Deus quis destruir o povo, a gente vai ver hoje, e Moisés não deixou. Algumas vezes o povo queria destruir Moisés e Deus partiu para proteger Moisés, querendo destruir o povo, e Moisés não deixou. Então, a adversidade nos ajuda em quê? Ô, Regis, Pode falar, Beth. a diversidade pode vir em forma de contendas, né? O que eu estou pensando, Dej, não é alguém querendo Pode falar. semear contendas somente, mas até contra a sua pessoa, contra a sua família, contra seu Sim. ministério. E é óbvio que semear contendas é uma das coisas, mas uma coisa bem abrangente. Eu penso que o que Moisés... Desculpa, Jonathan, fala aí. Não, pode falar, pode falar. Eu estou perguntando isso porque Moisés resolveu contendas e eu fico lembrando do que Paulo disse aos Coríntios, né? Que as contendas entre vós servem para sabermos quem são os eleitos, né? Eu acho que na contenda Moisés também soube com quem ele podia contar, né? Então, proveito
estava pensando nesse proveito. Então, consegue distinguir quem pode ajudá-lo, apoiá-lo e não. É um ponto deste. Jonathan? Eu acho a vida da gente às vezes ela fica um pouco cômoda. E eu acho que a gente, né, quando tudo começa a correr bem, não sei se o Regis já teve essa experiência, mas às vezes a vida está indo bem, aí a gente começa a querer se vangloriar. Então eu acho que as contendas também ela nos traz para a realidade, nos traz de volta para a realidade. Epa, volte, né? Sinta aí um pouquinho né, dos problemas, para depois você voltar a lembrar que, eita, eu preciso de Deus, né? Eu preciso da força e do poder de Deus para realmente continuar. Tem contendas realmente que tem me trazido esta realidade para minha vida. Tem uns que eu concordo com você logo no começo, dá vontade de mandar embora, que o Senhor resolva logo, vá, por favor, né? Mas outras a gente, epa, né? Acordei para a realidade aqui. Quem manda é o Senhor, não sou eu mais eu. Mais alguém? Eu acho que a dificuldade, a diversidade, né, seja ela contenda ou qualquer outra, eu acho que ela nos faz crescer e nos faz mais maduros, né, e mais experientes, justamente para enfrentar outros problemas mais na frente, né? Eu acho que a experiência, eu sempre falo aqui que, por exemplo, eu sempre fico comentando com o fã, porque eu gosto de fazer receitas, né? E às vezes você faz uma receita uma vez e erra. Basta uma segunda vez para você fazer a mesma receita que você já vai fazer melhor do que a primeira, né? Basta você repetir uma vez. Então, a experiência a gente ganha errando, né? Para a gente fazer melhor, sabe? E com a dificuldade, com a diversidade, né? Agora mesmo também, eu estava montando alguns armários aqui em casa, né? Chegou alguns armários, aí eu montei o primeiro, rapaz, foi uma dificuldade, eu errei parafuso, errei tudo, tive uma dor de cabeça, mas quando eu fui montar o segundo, já foi muito mais rápido, né? Foi bem mais fácil, porque eu já tinha os pulos do gato, né? Justamente pela dificuldade que eu tive no primeiro. Então, eu acho que justamente as dificuldades, elas nos fazem, né, crescer e amadurecer para enfrentar outras coisas também, né? Mais alguém? Ô, Regis, eu me lembro aqui de uma situação, porque às vezes não é só contenda, assim, uma contenda por contender, ou às vezes uma situação acontece contra a vida do líder, às vezes por um suposto zelo de algum irmão mais zeloso da igreja. Às vezes por querer defender alguma questão ali e que aquela liderança colocou como uma situação que precisa ser feita eu vou dar um exemplo que vem muito claro na minha cabeça que você vai se lembrar disso. Eu me lembro quando houve a primeira ordenação para presbíteros na Igreja da Boa Vista. Você era um jovem de apenas 36, era 37 a 38 anos. E aí... 38, né? Então, assim, eu me lembro que houveram irmãos que ficaram indignados, mas Regis é um jovem, como é que ele pode ser um presbítero? Mesmo Regis tendo mais de 20 e tantos anos de vida cristã, né? Uma família, né, cristã aprovada por Deus ali, e algumas pessoas... E às vezes, assim, eu acho, Regis, que existem todos os problemas que acontecem contra a liderança, elas servem para que a própria liderança ela fique mais forte. Eu imagino que o quanto você amadureceu nesses últimos 20 anos, daquela situação até agora, e eu tenho certeza que vários irmãos que naquela época, e se você tivesse agido com truculência, com rispidez, e o que você não agiu, eu me lembro muito bem disso, eu me lembro da sua calma, do seu amor, da sua paciência, e também dos outros presbíteros, e talvez as pessoas hoje não amassem você como as pessoas amam. Algumas pessoas que eu sei que depois até voltaram para a igreja, né? Depois que tinham saído. Então, assim, eu acho que isso serve para o mar calmo não faz o bom marinheiro. Acho que eu li isso em algum lugar, ouvi isso em algum filme, né? O mar calmo não faz o... Então, uma igreja calma não faz um bom pastor. Ela É bom lembrar que a diversidade pode ser a liderança coloca um projeto, alguém é contra,
coloca uma meta, esse ano vai ser isso, alguém é contra, quer usar o dinheiro das receitas para um determinado trabalho, e um grupo é contra. Então, é muito mais do que contendas. Na verdade, gera contendas. Né? Pode ser diversas formas. Mas uma pessoa, antes de eu falar, que quer dizer o que é bom, porque, na verdade, a gente não gosta de adversidades. A gente gosta quando o mar está calmo, apesar de não fazer bons marinheiros, como o Bruno acabou de falar, mas é o que a gente gosta. Então, qualquer pessoa que vem contra nossos pensamentos, nossas ideias, nossos planos, nossas metas, os alvos, o planejamento, a estratégia que a gente arma, que muitas vezes a gente passa noites, dias preparando, e alguém vem e coloca um balde de água fria, a tendência é a gente não aceitar. Mas ajuda em quê? A adversidade. Tem mais alguém que quer falar? A diversidade, ela ajuda principalmente eu acredito que para a maturidade dos irmãos. A gente aprende muito com a dificuldade. Né? É como você acabou de dizer, não é que a gente goste da dificuldade, pelo contrário, a gente gosta da tranquilidade. Mas é através dos problemas que a gente ganha o aprendizado das grandes lições. E isso faz mudar a vida bem, bem tranquilo. O nosso texto é Números 16. É a revolta de Corá, Datã e Abirão. É o último texto do estudo a respeito da maturidade de Moisés. Versículo de 1 a 2 diz: Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então percebam que a adversidade de Moisés com esses homens não são qualquer homens. Não é um grupo qualquer dentro do povo. São príncipes, renomes, eleitos pela congregação. Então, são pessoas de influência, de poder. São pessoas que têm autoridade dada, provavelmente por Deus, dada pelo próprio povo. Eles se levantaram. Então, a adversidade de Moisés vai ser grande nesse aspecto. A gente viu que ele teve muitos problemas com o povo, mas agora a gente está vendo especificamente um grupo. E um desses faz parte da família dele, Corá. Agora, no que ajuda esse tipo de adversidades é o seguinte: você acredita que tudo que você faz, todas as suas escolhas, a sua direção são certas? Você acha que se você não tivesse adversidade, que o que você falasse dentro da igreja, todo mundo aceitaria de livre, espontânea vontade? Você acha que isso seria bom? Você tem sabedoria e maturidade para dizer, pode ir por aqui ou por ali, essa é a decisão, que você nunca vai errar, sempre você vai acertar? Você tem essa segurança? Eu não tenho. Eu preciso de pessoas que mordam o meu calcanhar, segundo a expressão, para me deixar na linha. Até em relação à santidade. Porque tem pessoas que sempre vão olhar e ficarão à espreita.
E essa adversidade ajuda você a ficar mais ativo, mas também ajuda você a ficar mais em prontidão, andando diante do Senhor. Muitas decisões que nós tomamos, muitos projetos ou alvos, metas que nós traçamos, eles não têm a aprovação de Deus e muitas vezes eles precisam ser moldados. E como eles serão moldados? É com esse grupo lhe ajuda a andar na linha. E muitas vezes a gente quer tirar, dissipar. Eu não estou falando de pessoas que estão disseminando desunião. Eu não estou falando de um grupo que está vivendo em pecado, de um grupo que está promovendo a promiscuidade. Não, não é nesse caso. É a adversidade que você tem. É quando você diz, olha, esse ano vamos começar tal obra. Ah, eu acho que isso aí não vai ser bom. Como você vai se relacionar? Então, Moisés ele vai se deparar com esse grupo. Porque esse grupo, ele não está satisfeito com a liderança de Moisés. E por que ele não está satisfeito com a liderança de Moisés? Porque eles querem ficar na liderança no lugar de Moisés. Esse é o ponto. Então, nós precisamos aprender a trabalhar com todas as pessoas e valorizar esse grupo que muitas vezes a gente tem como adversários, que na verdade Deus coloca para nos ajudar a ficar na linha e a ter cuidado. Eu acho que por onde eu trabalhei, se todo mundo tivesse sempre ouvido o que eu falei, a situação era terrível. Terrível. Porque eu sei que eu sou um perfeito ignorante. Preciso da ajuda de Deus e do apoio da direção dos irmãos. Comentários. Isso me lembrou, a gente diz, né? Se Deus me desse tudo que eu pedi, né? Se Deus tivesse dito sim, né, para tudo, né? Quão horrível seria, né? Então, realmente o não, ouvindo de Deus, ouvindo dos irmãos, né? Quando a gente dá um conselho assim, nem sempre é algo negativo, né? Porque a gente não sabe de tudo, né? Ninguém sabe de tudo. Né? É verdade. Agora, eu acho que para isso a gente precisa exercitar muito a questão da humildade, né? De a gente justamente saber ser contrariado, né? De forma que a gente cresça com isso, né? Esse eu acho que é o maior desafio, né? É você ser contrariado e usar disso para crescer, para amadurecer, né? Acho que esse é o desafio para a gente, né? É por isso que os textos, né, dizem que Moisés era o homem mais manso da terra, para poder ter toda essa contrariedade e se manter na posição. Agora, veja, ser firme é uma coisa, perder o controle é outra coisa. Não é verdade? No versículo 3, diz o seguinte: E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então, eles estavam acusando Moisés de se colocar acima de toda a congregação e de se achar o melhor. Porque Levi teve 3 filhos, e esses 3 filhos receberam cada um uma função. Entende? 3 filhos. Cada um. E a função que veio para Arão era o sacerdócio. Levitas é uma coisa, vão ajudar a montar, a desmontar. Não é? Mas Arão, ele é quem vai oferecer os sacrifícios.
é ele quem vai interceder. E é somente da família dele. Só para a gente entender, Moisés, ele entrava na tenda e saía, Arão não, mas a família de Moisés não seguiu, porque era de Arão. Então, esse grupo, Datã, Abirão, Corá e mais 250 estão querendo tomar a liderança. É uma diversidade. E, inicialmente, Moisés vai tentar a pacificação, só que eles não querem. Então, Moisés tem que ser firme. Mais alguém? Uma pergunta? Ou... Acho interessante o que Daniel falou na questão, né, de ter a humildade, né, de reconhecer, de ter a firmeza, como Regis colocou, e como Moisés foi naquela hora, que é contrário, de certa forma, o que a gente escuta muito por aí, hoje em dia, né? Essa falsa humildade que as pessoas elas têm pregado até por aí, né? Que se vê muito, eu vejo muito em questão de negócios, na escola também hoje, a gente vê tudo isso, das pessoas elas serem reconhecer que estão erradas, mas para aproveitar da situação para se tornar grande, né? É a que a gente chama da falsa humildade, e não aprender e crescer com aquilo. Não sei se eu estou conseguindo me expressar em relação a isso, que foi o que Moisés, né, ele fez. Né? Ele aprendeu com as falhas, com as dificuldades, né, com as adversidades, e não se sobressaiu com aquilo, né, se achando o bambambam da situação. Que, de certa forma, foi o que aconteceu quando ele desceu, logo no começo, né, do ministério, quando ele desceu do monte, né? Quando ele desceu do monte com aquele véu, ele se achava, né? O espiritual, né? Mas depois disso ele foi amadurecendo com isso. Não sei se eu me fiz claro em que eu estava querendo me colocar. Mais alguém quer falar algo? Vocês já ouviram falar que a vara de Arão floresceu com amêndoas? É depois desse episódio. Moisés pede uma vara de cada tribo. E ele diz: aquela que florescer é a que o Senhor escolheu para servir o sacerdócio. Qual a que floresceu? A de Arão. E o povo disse: agora tá jóia. A gente agora vai seguir você e Arão. Não, entende? Não. Tá? Veja, porque na verdade, eu imagino. Regis, só interromper, desculpa. Achei interessante, eu nunca tinha parado para ver essa parte, né? Mas ele não usou a vara dele, né? Ele usou a vara de Arão, né? Como você mesmo colocou bem antes, né? De que aquilo era de Arão, não era a função dele. Era a função de Arão. Muito interessante isso. E você percebe como ele tinha mais intimidade e mais santidade do que Arão, mas aquele ofício era a família de Arão. Era a família de Arão. Entende? E aí você percebe que eles estão querendo. Rubens tem 3 filhos de Rubem aqui, que era o primogênito, e um de Levi que está querendo. E aí eles arrumam 250. Deixa-me ler só um pouquinho o texto, versículo 4. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós insensatos, Corá e todo o seu grupo.
e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo? Basta-vos, filhos de Levi, porque esses 3 filhos, Corá, Datã e Abirão, os 3 filhos de Levi, estavam brigando pelo sacerdócio, e na verdade era de Arão. Versículo 9. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrá-lo? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo, juntos, estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, que eram filhos de Ruben. Olha o que eles dizem. Eles disseram, não subiremos. Veja. E Moisés era o escolhido do Senhor. Incrível. Porventura é coisa de sobermos que nos fizeste subir de uma terra. Agora os filhos de Ruben falando. Que mana leite e mel, dizendo que o Egito mana leite e mel, né? Para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipes sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pó, no sentido, você vai cegar todo mundo para que todo mundo siga você? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. É incrível, né? Porque Moisés, ele, na posição, ele não usufruía para tirar vantagens financeiras. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã, tomai cada um o seu incensário, e nele pondes incenso. Trazei cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários também, tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar todos eles, todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então Moisés, ele termina dizendo, vamos ver quem é de Deus. E é esse episódio, a gente vai ler um pouco mais, mostra toda a coragem, a postura de Moisés contra aqueles que se opuseram. Né? E mesmo Moisés tentando resolver o assunto, quando ele chama os filhos de Ruben, eles dizem, a gente não vai não. A gente não vai não. Você quer jogar poeira, você quer fazer com que o povo siga você cegamente, mas a gente não. E, amados, eles já viram os milagres que Deus fez por meio de Moisés. Mesmo assim, eles estão brigando e querendo estar lá na frente. Então, a gente precisa buscar a humildade, a mansidão, a generosidade, para saber como se comportar, como ter a maturidade para enfrentar essas pessoas. Entende? Essas pessoas. Às vezes, o plano dessas pessoas são bons, mas a motivação não é boa. Alguém lembra de Absalão, o filho de Davi, o que usurpou o trono dele? Ele passou alguns anos na entrada de Jerusalém. E quando o povo chegava com uma questão, ele dizia, o rei não pode ouvir você não. Quisera eu ser o rei, eu ouviria você.
quando a pessoa ia se abaixar, ele, não precisa se abaixar, eu sou como você. E dessa forma ele cativou o coração de muita gente, mostrando, não é, um sentimento e um propósito que não era puro. Então, sempre haverá pessoas que vão entrar nesta briga para querer estar em cima, e nesse caso a gente precisa ter a postura, mas sempre com mansidão, tentando resolver como Moisés fez. Mas, amados, eu digo para vocês, a gente tem que orar por esse grupo. É um grupo, né? Graças a Deus agora a gente não está passando por esse momento, mas a gente precisa sempre orar e não deixar passar na nossa cabeça, em hipótese alguma, mandar esse grupo embora. Sabe como é? Mandar o grupo. Vai embora. Né? Vou para outra igreja. Entende? E às vezes a liderança tem esse sentimento. Puxa, se esse irmão, ou esses irmãos, ou esse grupo fosse embora, era uma coisa, a gente ia viver em paz. Na verdade, muitas vezes são colocados para nos ajudar. O espinho de Paulo foi uma coisa boa ou ruim? Boa e ruim. Essa é a verdade. Agora, Bruno, boa e ruim. Se você pudesse dizer a Paulo, depois de um tempo, eu posso tirar Paulo sem causar nenhuma dor a você, o que ele diria? Deixa ele aí. Ele me ajuda a não me ensoberbecer. Se falasse antes, ele dizia, tira, Bruno, por favor, tira aí. Tirou. Que alívio. Mas o próprio Paulo diz, para que não me ensoberbecesse com as visões, as revelações, o mensageiro de Satanás, um espinho. Aí quando ele entende, ele diz, graças a Deus, a tua graça me basta. Ô, Regi, eu tive um professor que eu fiz um outro curso, né? A parte de Bíblia. Ele era coreano, ele era muito engraçado. O sotaque dele era muito engraçado. E ele falava assim, olha, quando as pessoas se convertem na sua igreja, você fica feliz? Aí todo mundo, fica. Eles, eu não fico não. Eu boto a mão na minha cabeça, meu Deus, mais problema, Senhor. Porque pessoas são problemas. E se nós somos líderes da igreja, nós temos que saber que nós vamos ter que lutar junto com os problemas desses irmãos, né? Seja na vida deles, seja no que eles vão causar. Nós somos seres que estamos sendo lapidados, né, pelo Espírito Santo. Então, quando alguém se converte ou quando alguém entra na igreja, a igreja enche, mas é mais problema. Então, realmente, isso aí faz muito sentido, né, que você está falando aí. E perceba que o grande problema de Moisés, aqui, não é o povo em geral. Daqui a pouco vai ser. Mas agora é esse grupo de 4, e depois é os 250 príncipes eleitos, de renome, pessoas com influência, pessoas que podiam levantar pessoas a seu favor contra uma causa. Todo um complô. Não são pessoas ignorantes. Na verdade, Corá, Datã e Abirão, eles é que jogaram poeira nos olhos deles. Deixe-me ler versículo 20. Disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Eu já fui chamado para resolver, ajudar alguns conflitos de algumas congregações, onde a própria congregação estava contra aquela pessoa que mais se sacrificou, que mais se
doou de todas as formas com sua família por ela. E aquela congregação, ela se voltou contra ele por causa de um homem que chega lá como evangelista, pastor, e muda as coisas. Eu já vi isso. Entende? Então, quando isso acontecer, qual deve ser nossa postura? Entende? Qual deve ser a nossa postura? Você vê, o povo aqui, eles não se levantam a favor de Moisés. Deus quer destruir, e Moisés diz, não, Senhor. Por causa desse grupinho, o Senhor vai destruir toda esta comunidade. Versículo 22. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, 23, respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel, e disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatado com todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, no redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Agora escutem o que Moisés vai dizer. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Vou ler de novo. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, uma coisa extraordinária, diferente, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo da terra. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Foi isso que aconteceu. Sabe o que isso nos ensina, amados? Que Deus é quem faz a justiça. A pessoa que mais traz adversidade para você, se Deus quiser parar o coração dela, Ele para. Não adianta ficar brigando. Não adianta ficar querendo estrangular essa pessoa. A pessoa está falando mal de você, a pessoa está injuriando, difamando você, a pessoa está contra você, etc, etc, etc. Não se levante. Se Deus quiser, para. Agora, é incrível o que Moisés disse, né? Se alguma coisa inaudita e a terra se abrir e engolir vivos, vocês vão saber que não fui eu quem fez todas essas obras. E quando ele falou isso, o que aconteceu? Exatamente. Eu estou usando aqui, amor. Estou usando tu quer o travesseiro. Não, eu quero meu chinelo. Agora, veja o versículo 41. Tá bom? O 41. Mas no dia seguinte,
toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Quando foi? No outro dia. No outro dia. Não é incrível? Não passou um ano, 2. Eles não esqueceram, não. No outro dia. E deixa eu dizer para vocês, eu não vou ler. Vocês podem ler. Deus decide, vou destruir agora Moisés. E qual é a reação de Moisés? Não. Não faça isso. Não faça. Não, Senhor, por favor, não. Quer dizer, eu acho que se fosse eu dizia, agora, Senhor, churrasco de todo mundo aí. Vai, bota para quebrar. Essa turma não é boa. Bota meio. Mas não. É nessa hora que dizia assim, bolinha vai, bolinha vem. Então, se nós queremos crescer e ter experiência, maturidade, deixa eu dizer para vocês, o nosso trabalho principal, 99% do nosso trabalho é com pessoas. E nós precisamos aprender a se relacionar com pessoas. Nós precisamos. Isso é maturidade. Então, precisamos crescer na humildade, como o Daniel falou. Mas precisamos crescer na mansidão, no domínio próprio, na paciência, na longanimidade. E isso você não aprende em seminários, você não aprende em palestras, isso você não compra, isso vem com a experiência no dia a dia. Entendeu? Isso vem com relacionamentos. Só aprende com as pessoas difíceis, né, Regis? É verdade. E são essas pessoas que a gente normalmente quer tirar. Sabe como é? A gente quer colocar de lado. Se livrar. Vamos orar para que Deus mande elas embora. Isso não é certo. Não é de Deus. Não é um sentimento santo. Ô, Regis, e assim, muitas pessoas que querem se livrar das pessoas problemáticas não param para pensar que Deus talvez queira usar a sua vida para ajudar aquela pessoa problemática a não ser mais problemática. Entendeu? Talvez, né? Você assim, quando você diz, eu quero me livrar dessa pessoa e desse problema, que ela vai para outra igreja, você está dizendo o seguinte: Deus colocou aquela pessoa ali, na igreja que você é líder, para que você ajude aquela pessoa. Então Deus conta com você no aprimoramento e no melhoramento da vida daquela pessoa, e você quer se livrar de uma ordem que Deus te deu, né? Porque se não fosse para ela ser melhorada através do seu ministério, ela não estaria debaixo da sua liderança. Deus confiou a mim e a você, essa pessoa com problema. Com certeza Moisés deu uma lição para essas pessoas quando ele foi falar com eles, quando ele tentou, né, argumentar, quando ele mostrou com muita mansidão e muito amor, né, ele estava tratando o coração delas. Chegou no ponto que Deus disse: realmente não adiantou, eu vou dar o meu jeito aqui. E Bruno, veja o que eu vou falar. Vai parecer um pouco contraditório, mas não é não. O que você falou está exatamente certo. Só que o meu pensamento é: aquela pessoa é que vai me ajudar. Exatamente. Também. Deus colocou ela. Se eu tiver o meu sentimento, essa pessoa, ela vai me ajudar. Você não está parado aí, vê aquela pessoa chata, aquele cara fala de coisa, aquele cara reclama. Então, se você disser, poxa, essa pessoa vai me ajudar. Verdade. Deus colocou essa pessoa para me dar mais paciência, amor, direção. Se a gente tiver esse sentimento, talvez a gente aceite melhor do que se a gente pensar, Deus me colocou para ajudar. Aí a gente pode ir para Deus e dizer: ó, Deus, tem jeito não. Não tem jeito não. Eu quero confessar para vocês que tem uma pessoa
na minha vida. E é incrível essa pessoa. Né? Eu não tenho muito convívio com ela. O meu convívio com ela foi assim, de etapas. Por exemplo, todo um ano eu tinha bastante convívio com ela, passava 4, 5, não tinha. Aí, às vezes, tinha um problema ou um outro, aí eu ajudava. E eu me queixava a Deus. Eu dizia, mas Deus... Era verdade, eu dizia, Deus, não tem outra pessoa não. Aí eu me queixava. Agora, eu ia. E eu era sincero com Deus, né? Eu não ia na hipocrisia, fingindo, né? E depois eu consegui perceber o quanto essa pessoa ela é importante na minha vida e me ajuda. Mesmo a vida da gente sendo, por exemplo, um ano bem, passa, 3, 4, 5, e eu sempre, eu dizia, Senhor, feito Elias, tanta gente aí, não, aliás, feito Moisés, não é feito Moisés, tanta gente aí, não. Então, aquela pessoa problemática na igreja, ou não quer dizer nem que ela é problemática, ela é aquela pessoa que às vezes tem uma visão diferente da sua. Porque você tem pessoas na liderança que você está falando uma coisa, dando uma aula sobre um assunto, e alguém diz, mas isso eu acho que é assim. Não. Aí a pessoa já fica chateado, abusado. Quer ensinar no meu lugar? Quer vir para cá? Então, essas pessoas, elas são colocadas para nos ajudar. Eu já tive situação em que alguém ficou, parecia que queria instigar uma briga, que eu cheguei quase ao limite de dizer, dá aula, botar a Bíblia no colo da pessoa, sabe como é? Mas essas pessoas, elas nos ajudam. Pegou a. Peguei a. Pegou Quase que eu dizer. Reze pega água aí. Ensina. Então, é isso que a gente precisa. Então, essa é a maturidade. Vamos lembrar, nosso trabalho é com pessoas. É com pessoas. Pense, eu vou falar isso e vou terminar. Pense no membro mais problemático de sua igreja. Não diga o nome dele. Eu vou ter que colocar no mudo aqui, viu? Eu acho que a pessoa mais problemática da igreja do meu curado sou eu mesmo. Eu tenho que ter muito cuidado. Porque eu posso querer me levantar e achar que eu é quem tenho que fazer as coisas como eu quero. Como a gente vê aí, muitos pastores, aqui as coisas é como eu quero, do jeito que eu quero, tem que ser assim, quem não quiser que vá embora. Esse homem, ele perdeu o senso. Então, eu acho que é a pessoa mais problemática, porque se eu não fosse muito problemático, a igreja seria melhor.